Vou chamar alguns alunos para ouvir aqui daqui a pouquinho, mas antes eu quero fazer algumas perguntas aqui que estão chegando, que é o seguinte, eu vou juntar duas perguntas. A ditadura é um momento muito traumático na história de um país. A história do Brasil, ela foi toda torta pela ditadura militar, pela ditadura do Estado Novo, pelos golpes militares que nós tivemos nos últimos 60 anos. Eu queria que o senhor me dissesse rapidamente duas coisas. Primeiro, o senhor como pesquisador, mas também como alguém que viveu, acho que não é exagerado, a história. O que é uma ditadura? Em segundo lugar, quando que o senhor teve mais medo? Bem, isso é muito importante, essa pergunta, porque a sociedade brasileira, a história da sociedade brasileira, é marcada contemporaneamente por duas grandes ditaduras, não é? A ditadura do Estado Novo, que foi entre 1937 e 1945, e a ditadura militar instaurada em 64, e cujo término é motivo de controvérsia, de polêmica, né? Uns acham que ela terminou em 79, outros em 85, outros em 88. Isso também talvez seja um tema que possa interessar vocês a gente comentar. Mas foram duas ditaduras que se iniciaram por um golpe, né? E permaneceram no tempo, marcando com muita profundidade a nossa história, né? Então, começaram com golpe no sentido de que o que é um golpe, né? O golpe é um movimento que, pela violência, derruba um governo legal, tá? Então, foi o que houve em 37, embora ali em 37 o governante tivesse se mantido, Getúlio Vargas, estava acabando o seu mandato de presidente, e ele, então, deu um golpe pela violência e instaurou a ditadura do Estado Novo. E também, em 64, foi pela violência que se instaurou a ditadura militar. Quer dizer, há um debate aí, por autores de direita, não, mas não foi um golpe, foi uma revolução. Quer dizer, se negar. Em história, vejam bem, história tem duas referências que às vezes são muito confundidas, né? O revisionismo e o negacionismo. O revisionismo é alguma coisa de essencial na história, como em qualquer ciência. As ciências precisam estar sempre sendo revistas, reestudadas, reconsideradas, né? Então, o revisionismo é indispensável a qualquer disciplina. Porém, o negacionismo, não. O negacionismo é muito ruim, porque você nega a evidência. Então, você querendo... a coisa do... A Terra não é redonda, é plana, né? Quer dizer, é negar uma evidência. Então, em história, os historiadores têm, antes e acima de tudo, compromisso com as evidências, que podem ser explicadas e interpretadas de maneiras diversas, mas a gente tem que chegar a uma... Então, em 64 não houve uma revolução, houve um golpe, porque havia um governo legal, constitucional, e ele foi deposto pela violência. E a isso nós chamamos de golpe, né? Então, tanto em 37 como em 64, as ditaduras, como sempre, são instauradas por golpes de Estado. E o que caracteriza, antes e acima de tudo, uma ditadura? Eu diria que é o fato de que o que marca, o que distingue uma ditadura é o fato de que as leis são permanentemente ignoradas ou não consideradas. O poder político ditatorial, ele cria, ele ignora, ele desrespeita as leis, até às vezes que ele próprio formula. A isso a ciência política chama, e a história também, um estado de exceção. Ou seja, toda hora você não sabe qual é a lei que predomina, porque às vezes você pode achar que uma lei é injusta, frequentemente. Podemos lutar para mudar essa lei. Porém,
você viver num Estado de direito, né, que é o Estado não ditatorial, né? O Estado de Direito é isso, você tem um conjunto de leis que, em princípio, são respeitadas. Se não respeitadas, quem desrespeita é sancionado pela lei, né? Vai para o tribunal, o tribunal julga, né? Então, você tem tribunais independentes, você tem imprensa livre, né? Esse é o Estado de Direito. E quando vem a ditadura, não é que não existam leis. Em todas as ditaduras existem leis, porém, essas leis são frequentemente desrespeitadas ou ignoradas, e também a ditadura cria leis a toda hora. Né? Aqui no Brasil foram os atos institucionais. Nós tivemos 17 atos institucionais e cento e tantos atos complementares. O poder definia a lei e estava escrito já nesses atos institucionais e complementares que os tribunais não poderiam considerar a legalidade desses atos. Então, portanto, a ditadura é o tempo da insegurança jurídica, né? É o tempo que é o estado de exceção, né? Em que o poder ignora as leis, e isso foi muito cruel para a sociedade brasileira, tanto uma ditadura quanto outra, porque no tempo da ditadura você desaprende a ser cidadão. O cidadão é a pessoa que vive numa cidade protegida por leis. É uma pessoa que pode reivindicar, é uma pessoa que é sujeito de direitos. Ele vê os direitos como dele, né? Então ele se constrói assim. Numa ditadura você não é cidadão mais, né? Porque você não tem direitos, a não ser que a ditadura diga bem, tá bem, eu vou considerar esse direito. Então foi um tempo que marcou muito o Brasil. Até hoje em dia, os brasileiros, a consciência de cidadania deles é muito ainda limitada. Esse foi um grande problema que nós tivemos aqui na nossa construção democrática, posteriormente à ditadura, como tivemos também depois de 45, quando acabou a ditadura do Estado Novo, foi que a sociedade, e mesmo os partidos de esquerda, mesmo os partidos democráticos, de direita e de esquerda, porque você pode ser de direita e democrático ao mesmo tempo, né? A extrema-direita que não é democrática, né? A extrema-esquerda também não é democrática, mas as esquerdas e as direitas podem ser democráticas. Então, nesse contexto aí da redemocratização, tanto em 45 quanto depois nos anos 80, a partir dos anos 80, houve muito pouco investimento para estudar e refletir sobre a ditadura, sobre os legados da ditadura, sobre as consequências da ditadura. As pessoas preferiram, não, vamos deixar isso para trás. Havia muito uma fórmula que as pessoas diziam, vamos olhar para frente, nada de ficar olhando para o retrovisor, porque olhar para o retrovisor a gente vai ficar dividido em amarguras, em ressentimentos, de sorte que a sociedade brasileira preferiu fazer o silêncio, fazer a memória do silêncio, né? Quando você pensa nas coisas e resolve não pensar nelas, né? Então, isso foi muito prejudicial, porque tanto o Estado Novo como a ditadura militar foram muito importantes na história do Brasil, modernizaram a sociedade brasileira, modernizaram de forma autoritária, modernizaram aprofundando as desigualdades sociais, aprofundando as desigualdades regionais. Isso tudo foi muito forte, né? E o fato de a gente ter virado as costas para essa experiência tão importante foi muito prejudicial, porque agora a gente tem que... Nós estamos ameaçados pela extrema-direita,
a extrema-direita ocupa a presidência da República. O Bolsonaro é um homem identificado com a extrema-direita e nós temos que, como disse outro dia um político, nós estamos sendo obrigados a mudar o pneu com o carro andando, porque a gente tem que suscitar essa cidadania, que é o melhor antídoto contra uma ditadura. É você ter uma consciência cidadã bastante enraizada, porque aí as pessoas resistem melhor às ameaças de uma ditadura. Agora, com a consciência cidadã apequenada, encolhida, diminuída, temos mais dificuldades. Então, eu penso que, não sei se ficou muito claro para vocês, ditadura, portanto, não é a inexistência de leis. Há leis em sociedades dominadas pela ditadura, mas elas são produto de golpes de Estado, ou seja, utilização da violência para depor um presidente eleito, e, em segundo lugar, viver numa ditadura é viver num tempo sem lei. Ou seja, as leis existem, mas elas podem ser desrespeitadas e são desrespeitadas a qualquer momento e por qualquer motivo, desde que o poder assim entenda necessário para os seus interesses. Professor, eu vou falar algumas perguntas relacionadas ao passado e algumas relacionadas ao presente. Então, eu acho que o senhor esclareceu muito, porque um dos meus objetivos da aula foi explicar, e os alunos, eu acho que eles, na aula, perceberam isso, que nem toda ditadura que existiu era ditadura, por exemplo, nazista, onde havia uma polícia que te vigiava a todo momento, onde houve campo de extermínio, porque muitas vezes a gente usa um arquétipo de ditadura muito próximo à ideia de totalitarismo, e isso abre margem, algumas vezes, fica só batendo nisso, e fala, daí vem o cara, mas aí não foi ditadura, porque o Brasil tinha lei, teve eleição. Então é muito importante o senhor ressaltar essa definição de ditadura como tem lei, mas a lei não importa, porque quem cria a lei é o governo a todo momento. Mas falando um pouco da sua experiência, eu vou sempre fazer esse jogo, né? Um pouco da sua experiência, um pouco falando do presente. Os alunos, porque eu estou coletando informações para os alunos querem saber o seguinte. O senhor ficou muito tempo fora do país, né? O senhor voltou em 79, né? 79, Eu saí em junho de 70 e voltei em setembro de 79. E o senhor passou em Moçambique, na Argélia, na França? Chegou aí para o México? Não. Felizmente não foi o México, não. No Chile. E eu queria que o senhor contasse como que o senhor sentiu sendo exilado. Eu queria que o senhor contasse também um pouquinho que brasileiros, se o senhor encontrou brasileiros, se o senhor manteve a relação de brasileiros, e também sobre o medo. Quando a gente fala medo na cabeça do professor Daniel Arão, o que vem na cabeça? Bem, o exílio, para mim, eu não sou típico. Se você for entrevistar exilados, eu fui casado com uma mulher que tem um livro muito importante, um dos mais importantes, uma referência até hoje, sobre o exílio das esquerdas brasileiras. Chama-se Denise Rolenberg, né? Então, ela tem um livro chamado O Exílio entre Raízes e Radares. Então, de modo geral, as entrevistas que ela fez, ela encontrou relatos muito amargos, muito tristes. E então eu não sou típico. Eu não vou te oferecer aqui e aos colegas aí uma versão típica do exilado, né? Porque os exilados geralmente têm no exílio uma experiência muito traumática, né? De desenraizamento. Para mim, foi uma experiência fantástica, foi uma experiência extraordinária. Naquela época também, vocês têm que levar em consideração isso. Os transportes aéreos ficaram muito mais baratos. Eles continuam caros para as pessoas mais pobres, mas eles se tornaram muito mais baratos. Na época da minha juventude,
só ia para o exterior gente muito rica. Eram muito caras as passagens, muito raras, e também viver no exterior era muito caro para qualquer brasileiro. Aqui eu vivi aqui no Rio de Janeiro, numa família de classe média, ninguém viajava. Houve um colega meu, uma vez, cuja família viajou, e aquilo foi um acontecimento, né? Então, realmente, daí porque, quando eu fui para o exílio, eu digo, bom, a situação é triste, uma derrota política, mas, realmente, nesses 9 anos, apesar dos desastres políticos, das perseguições, da dureza da vida, muitas vezes, foi uma coisa assim, extraordinária, porque horizontes incríveis, né? Eu estive, como diz a música, né? Europa, França e Bahia. Né? Começou na Argélia, imagina, norte da África, nunca tinha. Depois fui para Moçambique, depois estive na Europa, na França, viajei pela Europa, estive em Cuba, que era um sonho dos revolucionários brasileiros, de todo mundo, de estar em Cuba, né, que se orgulhava de ser o primeiro território livre da América Latina, como eles se autoproclamavam. Estive no Chile, uma experiência riquíssima. Me formei em História, comecei minha carreira de professor de História, casei, tive 2 filhos. Né, quer dizer, então, realmente, foi uma experiência extraordinária. Estudei muito, né? Acumulei uma visão crítica da prática revolucionária que eu tinha tido no Brasil, de sorte que foi uma experiência realmente extraordinária. Eu não vou aqui recomendar a ninguém que seja exilado, né? Porque a maioria dos exilados sofre muito com o exílio. Foi possível manter contato com brasileiros, né? Em toda parte, né? Foi possível manter contato com os brasileiros e realmente a língua a língua comum é uma coisa que nos aproxima muito e sempre mantive contato com o Brasil. Era um contato muito precário, né? Muito mais do que hoje. Hoje você tem o telefone celular, né, que você fala de qualquer parte do mundo com o Brasil. Naquela época, os contatos telefônicos eram difíceis, muito caros, mas sempre a gente procurava manter contato. Meus pais mandavam jornais do Brasil e a gente sempre se mantinha, mal ou bem, sintonizado com a realidade brasileira. Às vezes, até esses contatos com os brasileiros eram um pouco prejudicial, porque dificultava uma ligação mais profunda com a sociedade em que você estava habitando, que você estava vivendo, né? Mas era a nossa condição, não é uma condição que é difícil você se libertar dela, né? Que é a condição nacional. Né? Então, bom, ou seja, 9 anos e meio fora do Brasil, uma experiência riquíssima, porém nunca perdi o contato com a sociedade brasileira. O medo que você me pergunta, né? O medo é algo algo inevitável no ser humano, né? Diante do perigo, é saudável você ter medo, né? Ser corajoso não é não ter medo. Ser corajoso é conseguir lidar com o medo e superá-lo, quando você acha que tem que conseguir um objetivo e o medo está se opondo a esse objetivo. Então, eu tive muito medo aqui na luta revolucionária contra a ditadura, né? Nós sabíamos que a ditadura estava executando a tortura como política de Estado, todo mundo que era preso era torturado, né? Então isso nos dava muito medo, né? A gente vivia com muita apreensão, mas isso não nos fez abandonar o caminho, né? A gente achava que era um caminho adequado, que era um caminho justo, que era preciso enfrentá-lo, então a gente procurei lidar, nunca abandonar, nunca rejeitar nossos princípios e nossas convicções por causa do medo, né? Tem que lidar, tem que enfrentar o medo e superá-lo.
E depois também, quando fui preso, senti um medo horroroso, né, da tortura, que eu sabia que eu ia passar por ela, né? E no exílio também, em muitos momentos, senti medo do desconhecido, né? Porque realmente a gente estava ali, muitas vezes, passando por sociedades desconhecidas, com costumes desconhecidos, línguas diferentes, né? Mas isso tudo foi uma experiência, né? Isso contribuiu, né, para enriquecer muito a nossa experiência. Professor, só uma curiosidade, no Rio de Janeiro, o senhor esteve no DOI, chegou aí na Casa da Morte, Petrópolis? Foi levado Não, para lá? a Casa da Morte, quando eu fui preso, ela não tinha ainda começado a funcionar, para minha sorte, né? Eu estive preso, sobretudo, na Rua Barão de Mesquita, 525, que era o quartel da Polícia Especial aqui do Rio de Janeiro, e onde foi instalado, né, o chamado DOI-CODE, né? Departamento de Operações e Investigações, / Centro de Operações de Defesa Interna. Depois da captura do embaixador americano, né, a repressão no Brasil se centralizou, né, passou a. Porque antes era muito descentralizada, né, a partir daí a lei de segurança foi endurecida, a tortura se intensificou, a tortura que já era adotada se intensificou, e os órgãos repressivos foram centralizados, né? Criaram uma lei da ditadura nova, né? Criou os DOI-CODE, e aí esses departamentos, né, centralizavam os serviços secretos da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, da Polícia Militar, dos bombeiros, da Polícia Civil, ficou tudo centralizado, né, para melhor trabalhar no sentido de desbaratar os grupos revolucionários, né? Então, o DOI-CODE, no Rio de Janeiro, era sediado ali na Rua Barão de Mesquita, a sede do 1º Batalhão da Polícia Especial do Exército do Rio de Janeiro. Certo. Professor, eu vou abrir agora um espaço para uma aluna, a Linley. Ela queria fazer uma pergunta para o senhor. Linley, você consegue aí? Claro. Professor, o senhor comentou que sempre esteve muito ligado ao Brasil e que mesmo depois de tantas experiências, e eu queria saber por que o senhor quis voltar para cá e continuar aqui? Bem, eu pensei muito nisso na época, né? Mas não deu para hesitar muito, não é? Porque, apesar das minhas experiências extraordinárias no exílio, a gente sente falta, né, do país em que você nasceu, você tem a sua família aqui, e também havia possibilidade de voltar ao Brasil livre, né? E para voltar a atuar politicamente. Então, eu pensava que a minha atuação política ia ser muito mais produtiva aqui no país. No exterior, Aline, embora você possa fazer amigos e faz, eu me sinto hoje desde sempre, sobretudo na experiência do exílio, eu me sinto muito um cidadão do mundo, não é? Mas os nossos vínculos com o nosso país de origem são fortes. E você, no exílio, em outros países, volta e meia, você está lá empolgado, discutindo um assunto, mostrando sua visão crítica, e aí vem um gaiato e fala para você assim: vem cá, por que você não volta para o seu país se você não está gostando daqui? Então, isso, né, bate na gente, né? Lá em Moçambique, eles me receberam com muita generosidade, fui muito bem acolhido, tive muita liberdade de cátedra, né? Inclusive lá a biblioteca da Universidade Eduardo Mondlane, onde eu comecei minha carreira acadêmica, comprava os livros que eu pedia, né? Porém, em mais de um momento eu senti esse toque, né?
Eu sentia esse toque quando eu fazia uma declaração mais crítica, né? Eu sentia esse toque, escuta, vai para o seu país, né? E isso era uma coisa bem chata, né? Bem, então, bem desagradável, né? E eu achava que, voltando ao Brasil, eu teria horizontes mais férteis, né? Para eu poder me movimentar, para poder falar, discutir, né? Afinal de contas, era o meu país. Claro, o meu país tinha me perseguido e me torturado, mas era o meu país. Certo, Entendo, professor. muito obrigada, professor. Obrigado, Lini, também. A Giovana também queria fazer uma pergunta. Gi, fale aí. Então, a minha pergunta não é bem uma pergunta, de fato, mas, enfim. Queria que você falasse um pouquinho sobre a importância da educação contra a formação das ditaduras e também sobre... Queria que você falasse um pouco da importância da educação na sua vida, né? Porque você vivenciou muito isso. E é isso. Bem, boa pergunta. Eu acho que a educação realmente é um campo, infelizmente, muito subestimado no Brasil. Historicamente, nós tivemos um colonialismo muito obscurantista, né? O colonialismo português. Talvez tenha sido o último país na América Latina a criar uma universidade, dos grandes países, né, da América Latina, um dos últimos a criar universidades. E aqui as nossas elites sociais sempre investiram muito na deseducação. Inclusive, isso está ligado à proposta de desconstruir ou impedir que se construa a cidadania, a consciência cidadã. Então, penso que isso é uma luta. A educação pública, para mim, foi... Grande parte de meus estudos no Brasil foram realizados em escolas públicas e depois, no exterior, eu trabalhei sempre em universidades públicas, né? Então, e depois, na volta do Brasil, a mesma coisa, né? Em 81, fiz concurso para a Universidade Federal Fluminense e ali trabalhei meus 35 anos até aposentar e até hoje trabalho em universidades públicas. Eu não vou aqui desmerecer as escolas particulares, ao contrário, elas às vezes contribuem também, nós temos excelentes escolas particulares, mas enfim, eu quero dizer que eu enfatizo sempre a necessidade do ensino público e sou partidário, né, de transformar toda a saúde, toda a educação em instituições públicas, gratuitas, né? Penso que isso é um objetivo a ser atingido, ou seja, pode até haver escolas particulares, se a pessoa quiser ir para lá, né, e pagar para isso, né, pode fazê-lo. Mas eu acho que o ideal é que uma sociedade tenha educação de qualidade pública para todos e também saúde pública de qualidade para todos. Infelizmente, não é o que nós temos no Brasil. A gente tem que lutar por isso. E no exterior eu vivi situações muito diversas desse ponto de vista. Por exemplo, vivi situações de encontrar instituições públicas muito fortes, gratuitas, na França, no Chile, em Cuba, sistemas de ensino público muito fortes, muito bons e gratuitos. E Moçambique era um país muito mais pobre, que estava se libertando do colonialismo português, e que tinha sido lá em Moçambique extremamente cruel e desastroso, né, do ponto de vista da educação. Nós, como jovens professores lá, éramos muito queridos, né? Então, ali foi mas era uma educação que foi declarada, logo que o governo revolucionário tomou posse, foi declarada uma educação pública e gratuita, e ali, mas era muito precária ainda do ponto de vista da população como um conjunto. Eu trabalhei na universidade, mas eu dava cursos também de todo tipo para funcionários públicos, para professores do ensino médio, né, enfim.
uma série de cursos extraordinários, né? E ali havia uma intenção, mas enquanto eu vivi lá, não foi possível generalizar, universalizar a educação pública. Então, eu tive muitas experiências e tive experiências também de enfrentar situações de constrangimento, né? Em Cuba, por exemplo, a educação é pública e gratuita, mas é uma educação muito controlada e censurada. Tá? Temos ali uma ditadura política que empreendeu reformas sociais importantíssimas, mas que não permite uma livre troca de opiniões e uma livre troca e contraditória, né, de opiniões. Em Moçambique, a mesma coisa. Embora no início do processo meu de professor tinha muita liberdade, e até o fim, né, eu tive muita liberdade de ensinar o que eu queria, né? No entanto, eu pude observar que tinha começado já, pouco antes de eu sair de Moçambique, eu estive em Moçambique há 3 anos e meio, né? E pouco antes de eu sair, em 79, às vésperas da anistia no Brasil, né, eu notei já que estava começando ali um processo de estreitamento, um processo de controle, né? Um processo de censura, né? À liberdade de discussão e de pesquisa. Então, ou seja, quando a gente fala em educação, sempre insistindo no caráter fundamental da educação, é preciso defender que ela seja pública, gratuita e livre. Né? É muito importante porque uma educação presa, sobretudo na área das chamadas ciências humanas, uma educação sob censura, sob controle, né? Ela impede as revisões críticas que são absolutamente fundamentais, são o oxigênio, né, de toda a disciplina, de toda a ciência. Você tenha liberdade para especular, liberdade para criar, liberdade para criticar, né? E isso, infelizmente, muitas vezes a gente não encontra nos sistemas públicos e gratuitos, né? No Chile e na França havia ali muita discussão, muita liberdade crítica. Depois no Chile houve o golpe, né? Mais um golpe, mais uma ditadura extremamente cruel, extremamente violenta e que acabou com a liberdade de cátedra, né? Acabou com a liberdade de expressão, de opinião, né? E você ali ficava limitado muito, sobretudo em termos das ciências humanas, você ficava muito limitado, né? Então, vamos tentar lutar para conservar aqui em nosso país uma educação livre e aumentar as suas margens, né, de difusão e a sua qualidade, né? Prestigiar os professores, bons salários para os professores, investimentos em salas de aula, investimentos em bibliotecas, investimentos agora nesse momento da revolução informática e informática, né? De sorte que realmente disso depende, em grande medida, inclusive a própria consciência cidadã, né? Porque ela tem muito melhores condições de se estruturar num sistema educacional sólido, bem estruturado e, sobretudo, com liberdade de opinião e de expressão. Professor, a gente está encerrando, vamos encerrar meio-dia para o senhor almoçar aí com calma, tranquilidade. O senhor mora onde aí no Rio, professor? Laranjeiras. Suspeitei desde o princípio. Só para contar uma curiosidade, né? Esse ano eu estou dando essa matéria de ditaduras e no começo a gente estudou o nazismo e depois estudou as ditaduras comunistas. Mas antes eu tive que explicar o que era comunismo, o que era socialismo, obviamente. E teve uma mãe que veio falar comigo, mas por que você está dando aula de comunismo? Porque não pode, entendeu? E é uma coisa muito, muito... Por outro lado, eu sei que no serviço público hoje, inclusive na minha escola se chama Maestro Fabiano Lozano,
eu tenho total liberdade de expressão e cátedra. Então, há uma confiança muito grande por parte da nossa direção em falar, os professores, se ele está falando é porque ele sabe, ele não está doutrinando, ele não está querendo fazer nenhuma maluquice na cabeça dos alunos. Professor, vamos falar um pouquinho do presente, temos aqui duas perguntas, que o senhor acho que já respondeu em outras oportunidades, que é, primeiro, sua opinião perante o governo Bolsonaro, e o que o senhor diria, o que o senhor acha das pessoas que pedem intervenção militar aqui no Brasil, essas pessoas aí? Olha, eu sou oposição, né? Eu não votei no Jair Bolsonaro, acho ele um homem de extrema-direita, acho que suas propostas são muito perigosas para a democracia brasileira, e penso, inclusive, que a maioria que votou no Jair Bolsonaro não pensa como ele, né? Acho que a maioria que votou nele votou muito mais para se livrar do PT, né, e do petismo, do que propriamente porque achava que as propostas do Bolsonaro eram razoáveis, né? Então, porém, ele foi eleito, né, e, a meu ver, deve cumprir o seu mandato. Eu só sou favorável a... Eu sou muito crítico a essa instituição do impeachment, né? Eu acho que essa instituição ela é muito autoritária. Ela foi criada lá quando foi fundada a República Americana, né, dos Estados Unidos, e eles criaram lá esse instrumento para controlar lideranças populares que eventualmente pudessem ser eleitas e sair do controle deles, então eles caçavam. Eu acho que esse é um instrumento autoritário, acho que foi um erro as forças de esquerda terem usado esse instrumento contra o Collor. Eu acho que nós deveríamos, eu sou um partidário e luto por isso, da gente incluir na nossa Constituição o plebiscito revogatório. O que é o plebiscito revogatório? Você, quando elege um cara, né, no meio do mandato dele, você tem o direito de depô-lo, né, desde que você consiga reunir um certo número de assinaturas, né, obriga a haver um plebiscito revogatório. Isso existe nos Estados Unidos. E muitos prefeitos e governadores dos Estados Unidos já foram depostos por esse instrumento, que me parece muito democrático. Você vota no meio do mandato. Se muita gente pede o plebiscito revogatório, ele é realizado e você confirma ou não confirma o voto que você deu. Não? Então, eu penso que, infelizmente, nós não temos o plebiscito revogatório aqui no Brasil, e se não temos, devemos lutar para que tenhamos, e, a meu ver, enquanto a gente não tem, as pessoas eleitas devem terminar o seu mandato. Deve ser respeitado o voto popular. A cada vez que você tem um impeachment, é um desrespeito ao voto popular. Então, eu penso que é assim que eu me coloco, em oposição ao Bolsonaro, favorável à aprovação de um plebiscito revogatório, e, enquanto isso, se isso não vem, né, mantermos na oposição e, nas próximas eleições, veremos se ele é reeleito ou não, né? A segunda parte da pergunta, qual era, que eu me esqueci? É sobre quem pede intervenção militar. Pois é, eu acho que isso é um nicho de extrema-direita que tem no Brasil, que é calculado em torno de 12%, 15%, 18%, e que são pessoas realmente que querem viver numa ditadura, né? A ditadura no Brasil e no Estado Novo também, todas as ditaduras, quando elas existem, né, elas frequentemente conseguem ganhar apoio popular em função de suas políticas, em função... A ditadura nem sempre ela, por exemplo, na época do fascismo na Itália, na época do nazismo na Alemanha, na época do stalinismo na União Soviética, em Cuba atualmente, né, você tem ditaduras que... E no Brasil também aconteceu isso.
Né? O ditador Getúlio Vargas, quando foi deposto, ele manteve uma grande popularidade pelas políticas que ele definiu, pelas leis que ele presidiu. Então, não imaginem que uma ditadura tem sempre o apoio minoritário, né? Às vezes, ela tem apoio minoritário, mas às vezes ela consegue ter um apoio bem razoável na sociedade, sobretudo em sociedades de tradições autoritárias, como é a nossa. Então, a ditadura brasileira sempre teve apoios enquanto existiu. Às vezes teve menos apoios, às vezes teve mais apoios, né? E, finalmente, no final, estava muito desprestigiada, o que facilitou a transição para a democracia. Então, eu penso que esses que são favoráveis à intervenção militar, acho que uma parte deles está muito decepcionada com o sistema que nós temos. O nosso sistema democrático é um sistema muito decepcionante, é um sistema muito precário, muito insuficiente, né? Então, nós devemos lutar, inclusive, eu me empenho nessa luta que eu chamo pela democratização da democracia. Eu acho que a nossa democracia é muito limitada. Isso faz com que, muitas vezes, esse sistema aí é um sistema dominado pela corrupção, só se dá bem quem tem privilégios, então é uma democracia de fachada, é uma democracia de palavra, mas na prática a gente não tem essa democracia. Então, que vem a intervenção militar. Acho que muita gente, quando pensa em intervenção militar, pensa assim: acho que o melhor antídoto, né, o melhor remédio a isso é conversar, é discutir e é lutar para que a democracia se democratize, para que as desigualdades regionais diminuam drasticamente, para que as desigualdades sociais diminuam, para que as escolas, para que a educação pública seja mais forte, para que a saúde pública seja mais forte, para que os privilégios diminuam drasticamente, né? Eu penso que, nesse sentido, se a gente constrói uma democracia mais robusta, mais sólida, a gente consegue persuadir aqueles que são favoráveis à intervenção militar a mudar de ideia, a mudar para uma ideia melhor, né? Então, em relação aos que pensam a favor da intervenção, conversar, discutir e ganhá-los, né? Ganhá-los para lutar pela democratização da democracia brasileira, porque esse sistema que nós temos é realmente um sistema decepcionante. É preciso mudá-lo, é preciso fazer com que as pessoas... Vocês não viveram isso, nem o próprio professor de vocês viveu, mas nos anos 80, quando o país foi redemocratizado, havia uma esperança imensa no país que a democracia ia trazer prosperidade, ia trazer justiça, ia trazer igualdade social. Então, havia uma expectativa assim, imensa nisso. E essa expectativa foi se decepcionando. E isso abriu horizontes para que tendências autoritárias crescessem, né? E que o Bolsonaro aparecesse como o salvador da pátria. Quem sabe, né? Se está tão ruim, quem sabe se ele não vai nos salvar, né? Muita gente votou no Bolsonaro pensando nisso. Muita gente acha que a intervenção militar vai nos salvar. É um erro de apreciação. Temos que discutir isso, mas, ao mesmo tempo, temos que melhorar esse sistema, né? Porque, melhorando esse sistema, essas vozes autoritárias tendem a se apequenar, tendem a silenciar ou a perder importância. E isso é muito triste, porque é como se fosse o ovo da serpente, não, né, professor? Nós vimos isso. Teve uma pessoa que fez aqui um comentário. Eu não vou entrar nesse assunto, porque não dá tempo, mas, por exemplo, quais foram os erros da esquerda brasileira que houvesse ascensão do conservadorismo no país? A questão do deslocamento de boa parte da esfera acadêmica, das camadas populares, da própria universidade, das camadas populares. A gente viu isso, entendeu? Nós estávamos, né? A gente sabe, desde 2014, 2013, a tendência autoritária brotando,
E tanto quando teve a eleição do Trump, nós vimos o perigo que era o WhatsApp e a gente não sei o que aconteceu exatamente, eu não sei dar resposta, mas é uma sensação meio esquisita, né? Eu me lembro de 2014, 2013, eu vi lá apoio de intervenção militar entre meus alunos, professor. Eu dava aula em 2013 e tinha entre meus alunos, nós víamos isso. E como que isso, 5 anos depois, 6 anos depois, virou a presidência da República. Eu vou abrir, mas eu gosto de dar voz para os alunos aqui, e eu vou pedir para a Júlia ter a voz e perguntar aí uma questão sobre o resquício da ditadura e a questão da polícia. Pergunte aí, Júlia. Eu queria perguntar se a dificuldade em enxergar a ditadura pela população tem a ver com como ela se manifestou no Brasil, e se você acredita que há resquícios da formação militar ditatorial na polícia atualmente. E se der tempo, eu também queria perguntar mais uma coisa, que é se a dificuldade em exercer alguns aspectos democráticos tem a ver com a forma que a população enxerga o papel de cidadania. Enxerga o quê? Seu papel como cidadão. Ah, sim. Eu acho que você tocou um ponto aí, Júlia, fundamental, não é? Porque, por exemplo, eu acho que muita gente votou no Bolsonaro em função da vida insegura, que grande parte da população brasileira, já de alguns anos para trás, e cada vez mais, vive muito insegura. É um tempo de muita violência nas cidades, e isso não atinge só as classes privilegiadas, isso não atinge só as classes ricas, também as classes pobres. As pessoas estão sendo assaltadas a toda hora, violentadas a toda hora, e isso provocou uma demanda de ordem muito forte na sociedade brasileira. É aquela coisa de bandido bom é bandido morto, não é? Então, eu acho que isso foi um dos pontos fracos, muito fracos, das gestões das esquerdas nesse país, né? Tanto as duas administrações do FHC, como as do Lula, como as da Dilma, fizeram muito pouco para reformar o nosso sistema presidiário, fizeram muito pouco, e que são verdadeiros viveiros de criminosos, né? Prisões superlotadas, tratamento cruel, as polícias nossas não têm protocolo nenhum, né? Vivem tratando as pessoas muito mal. Então, acho que essa atmosfera, né, de violência desatada, né, ela contribuiu muito, sem dúvida, para a vitória da extrema-direita. Né? A ideia de que, bem, precisamos de uma liderança qualquer para acabar essa situação. Então, eu penso que uma proposta de reforma profunda do nosso sistema penitenciário, reforma profunda da nossa legislação penal, reforma da polícia, né? Por que ter polícia militar? A polícia tem que ser civil, né? Militar, esse termo é um termo que você usa na luta contra um inimigo, né? A polícia não é inimiga da sociedade. A polícia é uma instituição criada para proteger a sociedade e não para pisar no pescoço da sociedade, né? Quer dizer, então, acho que tudo isso foram pontos muito fracos. A gente teve aí uma chance histórica de reformar esse país e perdemos essa chance histórica, né? Algumas coisas foram empreendidas, foram positivas, mas muita coisa, como aí, nesse aspecto aí fundamental, né, da segurança, né, avançamos muito pouco e avançamos até às vezes para trás, né? Como dizia um líder político, crescemos como o rabo de cavalo, para baixo. Então, hoje nós temos esse desafio de pensar propostas
que consigam, num Estado de direito democrático, garantir segurança para as pessoas poderem se locomover, para as pessoas poderem viver, né? Então, eu acho que esse ponto que você levantou, ele é muito central. Qualquer programa de democratização da democracia tem que passar, aqui no Brasil, no momento atual, tem que passar por lidar com essa questão. Professor, para finalizar, eu gostaria de pedir para o senhor deixar uma mensagem para os alunos do ensino médio, né? São alunos que estão há 4 meses sem aula, muitos estão perdendo sonhos, e isso é uma coisa que me preocupa muito. Muitos alunos, professor, têm até medo de prestar o vestibular para a universidade pública, acham que não, que a faculdade pública não é direito deles, acham que eles têm que ir para a faculdade privada, porque é como se fosse a vida escrita para eles. E meu trabalho, né, nesse ano na pandemia tem sido muito difícil, obviamente, da matéria normal, mas eu gostaria de tentar manter essa chama de um sonho, de como eu, historiador, professor de história, né, há já 9 anos, e todo dia eu sou muito feliz por ter estudado na USP, sabe, professor? E como mudou a minha vida. Eu vim também de escola pública, cresci também cresci em Atibaia, estou aqui por causa alguém acreditou na faculdade pública, entendeu? E o senhor acredita, tenho certeza. Eu queria que mensagem que o senhor dá para esses alunos para manter esse sonho vivo, mesmo numa época onde muitos eles estão muito desanimados. Eu até fiz por uma outra sala, eu dei aula o senhor tem um livro, né, sobre modernidades, né, e aquele livro, A Era da Certeza, sabe? E a gente trabalhava, né, eu falava muito para os alunos, né, 1900, como as pessoas acreditavam no mundo, elas planejavam o ano 2000 como uma época de muito crescimento, tecnologia. Os nossos alunos, não. Os alunos, eles olham para 2020, 2021 e só veem apocalipse zumbi, só vê coisa esquisita, só vê ansiedade, nervosismo. Que mensagem que o senhor pode dar para os alunos, professor? Eu tenho uma mensagem de esperança, não é? Vocês, estudando a história, vão perceber que houve momentos muito piores do que esses que a gente está vivendo e, no entanto, foi possível superar esses momentos, construir o futuro apesar desses momentos. Então, eu penso que é preciso manter uma disciplina de estudo, é preciso manter vivo o espírito crítico. Vocês não se deixem nunca dominar por constrangimentos de qualquer natureza, mantenham sempre a perspectiva de confiar nas suas próprias convicções, de prestar contas às suas próprias convicções e manter o horizonte sempre aberto, porque os horizontes, às vezes, por menos estimulantes que sejam, há sempre uma brecha. Há sempre uma brecha e vocês devem procurar essa brecha. Eu queria terminar com um pensamento de um filósofo, Jean-Paul Sartre, francês, um homem muito progressista, né, que morreu já há alguns anos, e ele dizia, né, nunca se pergunte o que as circunstâncias fizeram de você, mas o que você fez das circunstâncias que fizeram você. Quer dizer, as circunstâncias nunca podem ser responsabilizadas por tudo, porque nós temos agência, né? Os seres humanos têm agência, cada ser humano novo que surge no mundo é uma esperança nova. O ser humano tem agência, ele pode mudar as suas circunstâncias. Dentro de certos limites, pelo menos, ele pode mudar essas circunstâncias. Então, sempre pensem nisso, né? O que vocês vão fazer das circunstâncias que fizeram você? Vocês não estão determinados pelas circunstâncias. Vocês podem mudá-las. Tratem de encontrar as brechas que permitam essa mudança. Professor, muito obrigado.
Pessoal, mandem aí no chat também um obrigado. Quem quiser abrir o microfone também pode. Nós adoramos. É um sonho, professor. É um sonho da gente aqui ter como poder aproximar esse mundo da universidade. E, graças a Deus, a internet permite isso, né? Teremos outros convidados. Não sei se você conhece o professor Tiago Krause, da UF, professor Tiago Krause, de Brasil Colonial. Sim. Convidei ele, ele aceitou. E aí eu gostaria, eu imagino que se o senhor puder por e-mail, passar o e-mail da professora Denise, porque eu acho que ela tem muito a contribuir sobre o assunto da ditadura, porque meu próximo assunto será a questão da memória, se ela tiver disponibilidade, obviamente. Ah, claro, eu te mando por e-mail. Acho que ela vai ter disponibilidade para conversar com vocês. É uma pessoa muito acessível, continua trabalhando na UF, né? Então, acho que vai ser um bom encontro. E espero bem que nós possamos ter outros encontros como esse no futuro, né? Eu tenho 74 anos, mas tenho um programa de viver até os 100 anos, né? Então, temos 26 anos ainda. Parabéns, professor. Pessoal, muito obrigado pela participação também. Nos encontramos aí. Tchau, tchau, professor. Tchau, um abraço.